De quarta a sexta-feira da semana passada, Ribeirão Preto sediou o Fórum da Pecuária Lucrativa. O evento reuniu representantes de empresas do setor e pecuaristas para debater a nova realidade do mercado, globalizado e competitivo. João Pedro Cuti Dias esteve ao longo da semana passada em Ribeirão Preto acompanhando este evento. João, qual foi o principal recado que o Fórum deixou? Bom dia. Bom dia. Um fato positivo para começar, foi a presença maciça de pecuaristas e técnicos de todo o Brasil, do Rio Grande do Sul até a região Amazônia, Pará, toda a região participando. O tema básico foi o seguinte: o pecuarista tem que se preocupar com a rentabilidade. E isso passa pelo aumento de produtividade, ou seja, a média brasileira, que nós estamos falando de 2 a 3 arroba por hectare, infelizmente esse produtor não vai permanecer no processo. Ele vai arrendar, vai vender, vai trocar de atividade, mas na pecuária não paga as contas. Então, todo o enfoque, as apresentações, as discussões que foram feitas, foi no sentido do quê? De melhorar a produtividade da pecuária, melhorar a rentabilidade do produtor. Aí foram abordados, por exemplo, um tema que foi muito discutido, foi a integração lavoura-pecuária. Cada vez mais fica bem claro que o futuro passa por isso aí. Aonde houver condições de haver integração, o produtor puder fazer agricultura e associar com a pecuária, e não precisa ser o pecuarista fazer agricultura. Isso foi um ponto também que o palestrante, o João K., lá da Embrapa, abordou. Olha, o pecuarista nem sempre ele quer sair, o expertise dele é pecuária. Ótimo. Então, ele faz um trabalho. Qual é a dificuldade que tem o agricultor de pegar uma área de pastagem degradada e transformar numa lavoura produtiva? É a questão de não ter recursos para corrigir, calcário, fósforo, etc., recuperar o solo, melhorar o solo. Mas se o pecuarista fizer isso, ele melhora o solo dele, ele vai colocar uma pastagem de alta produtividade, e por que não ele fazer arrendar para o agricultor fazer agricultura de um período que vai de outubro a fevereiro? É uma modalidade que também tem surgido. Está começando a acontecer em vários locais do Brasil. E isso é uma operação ganha-ganha, porque para o agricultor, se ele pegar uma área corrigida, com uma boa palhada, com uma área que foi com braquiária, por exemplo, ele planta a soja, tem um potencial de produção de 60, 65 sacos por hectare, paga uma renda, 10 sacos de soja, se for pagar uma renda de 10 sacos de soja hoje no Centro-Oeste, nós estamos falando de R$700. Ou seja, ele vai receber 5 arrobas de boi sem custo. Aliás, sem custo não, como renda, como arrendamento. E vai ter uma pastagem de março a setembro, que é a época crítica no Centro-Oeste brasileiro, de excepcional qualidade. Ou seja, então ele vai ter uma renda de 10 sacos por hectare de soja, alguma coisa próximo disso, de arrendamento da lavoura, e vai ter 7, 8 arroba de gado durante o período da seca, que é a época que ele está sofrendo, o gado dele está sofrendo. Ele pode fazer de um período que é só problema, partir para fazer solução. E se ele suplementar numa pastagem boa dessa, com volume de pasto, com a qualidade de pasto, se ele suplementar no coxo, ele não vai produzir 5, 6, vai produzir 17, 18 arroba por hectare. Então, essa é uma alternativa que foi muito discutida lá. E hoje, Juliana, no Brasil já se fala em 14 milhões e meio de hectares de integração, de tudo que é tipo, Em alguns casos entra a floresta, onde tem mercado para material florestal, basicamente agricultura e pecuária. Mato Grosso, que é o estado maior produtor de grão do Brasil, esses produtores que estão em solos arenosos, e hoje a grande fronteira agrícola do Brasil são os solos arenosos, ele não quer botar milho, fica com dúvida, vou botar milho e tal. O que ele faz? Põe braquiária. E nessa operação há uma potencialização da lavoura e da pecuária, ou seja, os dois saem ganhando. Então, é muito comum hoje o agricultor, que no Centro-Oeste, também está entrando na pecuária, em função de ter um aproveitamento melhor. E a diversificação associado à melhoria das qualidades físico-químicas do solo é o ideal. Você tem condições de melhorar, aumentar a produção da soja e, consequentemente, e também uma produção muito boa de carne. Diante de tudo que foi discutido no fórum, João, qual é a opinião que o senhor tem a respeito de que patamar que a pecuária do Brasil ainda vai chegar daqui para frente?
Uma coisa que se comparou é o seguinte, você tem a média do Brasil soja 54, 55 sacos por hectare. Você tem produtor que produz 48, outros produz 60, 65. Agora na pecuária está uma discrepância tão grande. Muitos produtores com 2 arroba por hectare e aí alguns grupos de produtores com 20 arroba, 10 vezes mais. Então o que está acontecendo na pecuária? Alguns setores estão sofrendo mais, ou seja, a pecuária de cria, porque ninguém engorda boi em pasto rapado, ninguém engorda boi, não é impossível, você não vai conseguir, mas agora cria em pasto rapado. Então você tem um baixo índice de desmama de bezerro, tem uma baixa qualidade de bezerro, por mais que você ponha um reprodutor de melhor qualidade genética, ele não vai aparecer nos seus descendentes todos esses recursos que ele tinha, potencial de gerar animais mais produtivos. Então, se nota que na pecuária você tem uma distância muito grande entre os que produzem menos e os que produzem mais. A tendência é de que haja uma convergência, uma equalização? Eu não digo bem uma convergência, mas esse que está produzindo pouco pular para o patamar maior. É uma questão de sobrevivência, de sustentabilidade. Então, o Brasil tem compromisso, por exemplo, de aumentar em 5 milhões de hectares de integração lavoura-pecuária. É o espaço que nós temos para isso. Hoje, os recursos para você transformar uma pastagem degradada numa área produtiva, existem. O ABC, agricultura de baixo carbono, nós comentamos seguido aqui no canal a experiência disso. E você vê pecuaristas tradicionais que partiram para a agricultura e hoje eles estão dando um esforço maior até para a agricultura. Porque normalmente, em condições normais, a produção de grãos, ela rende mais do que a pecuária. Mas se você associar a produção de grãos com a pecuária, você cria um modelo de produção que você tem uma sustentabilidade maior. Todos os aspectos, aspecto ambiental, econômico, social, você atende aquele triângulo. E o Brasil, se ampliar esse espaço, produzir gado cada vez mais precoce, de melhor qualidade, esse produtor integrado, ele consegue uma remuneração melhor. A gente comenta os preços, as cotações, mas hoje, se você pegar a novilha, por exemplo, hoje cresceu muito o confinamento, o semi-confinamento de novilhas, a terminação de novilhas com até 2 dentes, com 14 arroba, 14,5 arroba. Se criou um espaço para qualquer pecuarista, não precisa ser, eu não tenho espaço, eu não vou engordar 200, 300 cabeças, mas eu vou engordar um lote 40, de 60, é possível fazer isso. Então, cada vez mais a integração veio para ficar. Então, esse é um ponto que foi muito abordado no evento. E a gente sente que o pecuarista brilha os olhos dele quando ele vê os resultados. Todo mundo fica animado, porque o cara viu as condições. Teve uma palestra sobre qualidade de carne. Então ele mostrou o seguinte, olha, a dona de casa, independente do poder aquisitivo, ela vai querer sempre comprar uma carne suculenta, macia. Você, quando vai comprar uma carne, vai procurar isso também. Eu sou um fã de um churrasco, eu vou procurar uma carne dessa. Então, o pecuarista ele tem que se preocupar em atender o consumidor. E se ele fizer a integração, suplementar, usar essa tecnologia, e não são coisas caras, são coisas que não exigem grandes investimentos, pode achar caminhos para fazer isso. Eu não quero comprar trator, não quero comprar colheitadeira. Arrenda a sua terra, faz uma parceria com o agricultor. Mas depois ele tem que plantar. Mostraram lá equipamentos de plantar, de distribuir semente. Nós mostramos aqui também nos programas, montados em motocicletas. O cara vai a soja está caindo a folha, ele está na motocicleta no meio da lavoura da soja, esparramando semente braquiária. Ou grandes produtores de avião, ou colocando na colheitadeira, na hora que vai colher na frente, e até a palhada que fica, os tratores, os pneus que dão uma compactada. Ou seja, tecnologias existem. Basta que o senhor e a senhora procurem isso, porque o caminho não tem jeito, é um caminho sem volta. Cada vez mais não existe uma roupa de boi mais barata do que na integração. É incrível como o assunto, o sistema de integração, não sai agora do tema do agronegócio, né, João? É característico, não tem dúvida, Juliana. Quem entra no processo, eles comentaram o exemplo do Carlos Viacava, um pecuarista tradicional, criador de gado de elite e tal, da ABCZ. Ele começou timidamente, uma região ruim de solos, ruim, arenosa, uma região norte do estado de São Paulo, que tem problemas de chuva, você não tem um regime hídrico mais ou menos confiável,
mas ele começou a fazer, hoje ele é o maior entusiasta do processo. Case de sucesso. E outra coisa, a integração, não, é só para grande, não é só para grande. O pequeno, o médio, ele tem que procurar caminhos, adaptar para fazer. Mostrou-se também, você no sul do Brasil, especialmente no sul do Brasil, em algumas regiões do centro-oeste, o pessoal fala muito da silagem para atender o gado leiteiro, especialmente o gado leiteiro. Então, muitas vezes o cara faz a adubação bem feita, tal, coloca a semente de braquiária junto, tirou o milho, já está com a braquiária já meio caminho, aí a hora que abriu o espaço, abriu luz e tal, a braquiária toma conta. Então, que já faz a silagem, já fica uma pastagem renovada. Então, esses exemplos foram muito abordados. E uma coisa que nós acompanhamos sempre, no Canal do Boi, sempre está presente nesses eventos, e a gente vê cada vez mais produtores se interessando e participando. A gente vai cada vez mais falar sobre isso, né, João? Se Obrigada. Deus quiser. Um bom trabalho. Uma boa semana para você. Obrigado.